Capítulo 235, Torneio dos Melhores, 25. Autor, Rafael Batista. Revisão, sem revisão. A gente acabou de voltar. RSRS. Enquanto todo aquele estardalhaço acontecia pelo mundo, o Torneio dos Melhores finalmente voltou à normalidade. Contudo, apesar das lutas continuarem, os bastidores ficaram extremamente agitados enquanto milhares de pessoas procuravam inúmeros meios de entrar na dimensão onde o torneio acontecia e outras milhares simplesmente seguiam para Turop, para confirmarem a notícia com os seus próprios olhos. Com o retorno das partidas, Zaltien conseguiu se livrar um pouco de todos aqueles olhos que estavam sobre ele. Para que as coisas continuassem assim, Zaltien optou por ficar quieto em um canto, sentado enquanto assistia às lutas dos seus oponentes. Foi nesse momento que Yang foi chamado à arena. Yang. Hitsu. Vocês têm 5 minutos para subir na arena. O anúncio caiu enquanto Yang ainda conversava com o seu amigo Kion. Kion, é a sua vez de lutar, Yang. Imediatamente, Yang concordou e respondeu, eu voltarei logo. Após dizer aquilo, Yang caminhou na direção do portal, mas antes que desse o quarto passo, ele imediatamente parou, pois sentiu uma forte dor aguda em seu abdômen. Ugh! O que diabos está acontecendo? Yang levou umas das mãos à barriga e murmurou enquanto se esforçava para não demonstrar que havia algo errado com ele. As pessoas ao redor dele realmente não perceberam o que tinha acontecido, porém, haviam 2 pessoas ali que imediatamente franziram os senhos, pois sabiam exatamente o que estava acontecendo. Todas aquelas medicinas espirituais e pílulas começaram a cobrar um preço. Eu sabia que isso aconteceria uma hora ou outra, mas nunca imaginei que seria tão rápido. No seu canto particular, Zaltien observou Yang enquanto murmurava. Assim que Zaltien terminou de murmurar aquilo, a voz de Gold soou em sua consciência, as coisas acontecem muito mais rápido com aquele pirralho, sejam efeitos positivos ou negativos, eles se manifestam muito mais rápido do que na maioria das outras pessoas. Isso é devido à linhagem dele, que possui uma espécie de metabolismo espiritual, por assim dizer, bem mais veloz do que as outras. Ele absorve medicinas espirituais extremamente rápido e com uma grande eficácia, mas os efeitos colaterais se manifestam com a mesma velocidade e intensidade. Após a explicação do Gold cair, Zaltien acenou com a cabeça e comentou, com essa velocidade avanço. Eu terei que começar o tratamento dele aqui mesmo, caso o contrário. Ele terá que sair desta dimensão carregado. Enquanto Zaltien e Gold conversavam, Yang finalmente conseguiu controlar a dor, que aos poucos foi ficando mais amena. Dessa forma, ele pôde retomar a sua caminhada e seguir na direção do portal. Youssef, eu preciso que você me faça um favor. Enquanto Yang praticamente desaparecia no portal, Zaltien acenou para o Youssef e falou. Imediatamente, Youssef se aproximou do Zaltien e perguntou, do que você precisa? Zaltien, por sua vez, respondeu, uma tenda escura e 5 ajudantes. Para que você precisa disso? Diante de um pedido tão inusitado, Youssef não pôde deixar de perguntar. Zaltien coçou a nuca e respondeu, assim que essa próxima luta acabar, nós teremos que começar o tratamento do Yang. O processo será um tanto quanto dolorido e pesado, então. Eu não quero que ninguém fique nos espiando ou nos atrapalhe. O que? Você fará isso aqui mesmo? Novamente, Youssef questionou. Sim.
Zhao Qian respondeu, antes de continuar, graças a uma das regras do torneio, eu não posso sair da plataforma até que a última luta do dia acabe, então, isso terá que ser feito aqui mesmo. Depois de escutar aquela última explicação e ser lembrado daquela regra, Youssef parou de questionar e concordou. Sendo assim, ele imediatamente começou a providenciar aquilo que pedido. Ah! Eu esqueci de algo muito importante. De repente, a voz do Zhao Qian caiu e o Youssef se virou, antes que o primeiro prosseguisse. Traga algo para abafar os sons ou a mordaça mais resistente que você conseguir encontrar. Assim que escutou aquele último pedido, Youssef engoliu seco e sentiu um frio na espinha. Só Deus sabe o que o Yang estava prestes a passar. Enquanto isso acontecia na plataforma, Risto, o adversário do Yang, finalmente se apresentou a ele. Um deserto. Parece que a escolha de campo está favorável a mim. Num tom contente, Ritsu, que era um jovem de 22 anos, branco, robusto e de estatura média, comentou enquanto olhava para Yang. Do outro lado, Yang encarou Ritsu e, num tom cético, respondeu, essas vantagens de campo são muito superestimadas. Talvez o gelo e água possam me atrapalhar um pouco, mas a areia. Isso não tem nenhum efeito negativo sobre mim. Haha. Você é confiante, mas... Ao cair das palavras de Yang, Ritsu soltou uma breve gargalhada e comentou, antes de estender a mão direita para o lado e fazer com que toda a areia à sua volta começasse a se mover até se transformarem em um redemoinho de areia, que o cercou. Enquanto o redemoinho ficava cada vez maior e mais violento, a confiança do Ritsu alcançou o seu ápice e ele falou, eu não me preocupo com o que o campo faz para te prejudicar, mas sim o que eu posso fazer com ele. Lentamente, o nível de poder do Ritsu começou a ser revelado, ficando cada vez maior, até finalmente parar de aumentar quando alcançou o ápice do 8º nível do reino opressor. Ainda parado, Yang sentiu a aura emanada pelo Ritsu, fez uma expressão levemente surpresa e comentou, um opressor de nível 8. Agora eu entendo o porquê de toda essa confiança. Do outro lado, Ritsu caminhou lentamente para frente, levando consigo toda a pressão espiritual e o poder daquilo que já tinha se transformado em um furacão de areia, que já tinha escondido a sua pessoa. Também, de dentro daquele furacão, Ritsu soltou algumas palavras de misericórdia, direcionadas a Yang. Eu vi a sua primeira luta e sei que você não passa de um opressor de nível 6. Nem se a gente estivesse em um mar de chamas, você teria as condições necessárias para me vencer. Por isso, eu te darei 5 segundos para desistir da luta e retornar são e salvo para assistir este torneio. Após dizer aquelas palavras, Ritsu parou de andar e realmente esperou os 5 segundos que havia prometido esperar. Contudo, os 5 segundos se passaram rapidamente e nenhuma palavra, muito menos uma desistência, havia saído da boca do Yang. Você fez uma péssima escolha. Pois bem. Não diga que eu não lhe dei uma oportunidade de sair inteiro daqui. Ritsu afirmou enquanto aumentava a força do furacão. Eu agradeço, por ser agraciado com um gesto tão nobre, mas... Sabe como é? Eu não posso aceitá-lo. De repente, enquanto Ritsu voltava a caminho em sua direção, Yang comentou, antes de continuar, contudo, eu me sinto na obrigação de retribuí-lo em dobro, então, eu farei o mesmo, mas te darei 10 segundos para desistir da luta e prometo que conseguirei um ótimo lugar em uma área VIP, para você relaxar enquanto me vê avançar para as próximas fases do torneio. Aquelas palavras soaram como uma tapa na cara do Ritsu, que fechou a cara e cerrou os dentes enquanto perdia a última gota de paciência que tinha. Eu vou lhe mostrar qual é o seu lugar neste torneio.
Obviamente, Hitsu não esperou os de segundos ou sequer cogitou a hipótese de aceitar os termos de Yang. Sendo assim, no segundo seguinte ao término da proposta, ele soltou um murmúrio irado e finalmente atacou. Voosh! Bang! Rapidamente, o furacão de areia subiu, antes de fazer meia volta e colidir contra o solo ao redor do Hitsu. Depois, uma estranha calmaria tomou conta do deserto enquanto Hitsu esticava a mão direita e apontava para Yang, que estranhamente olhando para baixo. O deserto é a minha casa. Swing. Após Hitsu afirmar aquilo, uma enorme lâmina de areia, curva, que mais parecia ser um ferrão de alguma criatura, saiu do chão à frente de Yang, tentando parti-lo ao meio. Swoosh! Aquela lâmina curva emergiu do solo muito rápido e, pela forma que cortou o ar e o som que fez, demonstrou ser extremamente afiada e perigosa. Contudo, antes pudesse ser tocado pela lâmina, Yang saltou para cima, desviando de um golpe que parecia ser certeiro. Ramph! Você tem bons reflexos, mas isso não será o suficiente. Swish! Swish! Imediatamente, Hitsu bufou enquanto Yang ainda estava no ar, empunhou duas longas lanças de areia e as lançou contra ele. SSSSSS. Bum! As lanças dispararam na direção do peito do Yang, que rapidamente esticou a sua mão esquerda para o lado e disparou uma pequena explosão de chamas, que o empurrou para a direita, fazendo com que ele se esquivasse das lanças. Eu já tinha visto isso. Hitsu, que não estava nem um pouco surpreso com a forma que Yang se esquivou das lanças, soltou um murmúrio calmo, antes de movimentar o seu dedo indicador direito, para cima. Shwara! De repente, seguindo aquele movimento de dedo, uma enorme garra de areia, que era uma semelhante às garras de um escorpião, emergiu do solo, a fim de cortar Yang ao meio. SSSSSS. Bum! Com um movimento bem parecido com o anterior, Yang usou outra explosão para se manter no ar e desviar da garra. Bang! Shua! A garra se fechou sem atingir Yang, que já estava a alguns metros dela, porém, no tempo de uma respiração, outra garra já estava emergindo do solo e tentando triturá-lo. SSSS. Bum! Bang! Bang! Swish! Em um instante, a velocidade da luta ficou muito maior enquanto as garras e o ferrão ficavam repetidamente emergindo do solo e avançando contra o Yang, que parecia não conseguir fazer nada além de desviar. Swoosh! Swish! 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 Mesmo que Yang parecesse estar tendo problemas para lidar com aqueles ataques, Hitsu não estava com muita paciência para esperar, por isso, ele decidiu acelerar o término da luta e finalmente usar os seus próprios punhos para tal. Também, enquanto ele investia contra Yang, algumas lanças de areia flutuaram e seguiram o avanço. Tempestade árida. Vuuuup. Após um murmúrio do Hitsu, grande parte da areia que cercava ele e Yang subiu, formando uma densa tempestade de areia. Aquela tempestade era tão concentrada que era praticamente impossível enxergar dentro dela. Tudo o que se via ali de dentro era areia, nada além disso. Enquanto Yang lutava para não ser atingido pela coisa que o atacava, Hitsu e as suas lanças chegaram até ele, que instantaneamente ficou cercado pelos ataques. Desviar das lanças, das garras e do ferrão foi trabalhoso, mas Yang conseguiu se mover na velocidade necessária para fazê-lo, porém. O avanço do Hitsu foi uma outra história. Tap. Ug. Encoberto pela tempestade de areia, Hitsu conseguiu ficar frente a frente com Yang e agarrou o braço direito dele.
Nesse instante, Yang demonstrou que aquela aproximação era exatamente o que ele queria e, assim que foi tocado pelo Hitsu, segurou firme na mão dele e concentrou um ataque de chamas que tomaria todo o braço esquerdo do adversário. Contudo, antes que as chamas se formassem, aquela dor abdominal aguda novamente se apresentou, fazendo com que ele perdesse a concentração e a capacidade de atacar. Sem sequer perceber que Yang foi parado pelo seu próprio corpo, Hitsu continuou o seu movimento e o seu braço direito ficou coberto de areia, que rapidamente aumentou e ficou com mais de 1 metro de circunferência. Sem ser capaz de fazer de contra-atacar naquele momento, Yang cerrou os dentes para suportar a dor e tentou recuar, mas o seu braço direito o impedia de fazer isso, pois ele estava coberto por uma camada de areia que, como se fosse cimento, prendeu-o ao braço esquerdo do Hitsu. Você não escapará. Hitsu afirmou enquanto lançava aquele enorme punho contra o Yang. Bang! Crack! Das coxas até a cabeça, o grande punho de areia do Hitsu acertou Yang, que foi lançado para trás como se fosse uma bala. Alguns ossos dele pareciam ter se quebrado ou trincado. Pelo menos foi isso que os estalos que vieram de dentro do seu corpo demonstraram. Enquanto Yang era arremessado para longe, a coisa que Hitsu havia criado finalmente se mostrou. Shua! Nhaque! Um enorme escorpião de areia emergiu do solo, saltou e engoliu Yang. Dentro do escorpião de areia, Yang continuou a sua trajetória, até finalmente colidir com alguma parte dentro da criatura e forçadamente parar. Depois que aquela criatura horrenda se mostrou e engoliu Yang, a tempestade de areia desapareceu, junto com as lanças que Hitsu controlava. Contudo, aquela calmaria era parte do plano do Hitsu, pois ele só dedicar toda a sua concentração, para aniquilar de uma vez por todas, o adversário que teve a audácia de tratá-lo com tanta petulância. Prisão árida. Hitsu sabia exatamente onde Yang estava, afinal era ele quem controlava a criatura. Sendo assim, ele estendeu o seu braço esquerdo e cerrou o punho enquanto, dentro da criatura, Yang era envolvido por uma espécie de casulo de areia. Morra! Swing! Com Yang preso dentro do casulo, Hitsu comanda o escorpião, que ergueu a sua cauda e ferrou a si mesmo. Dirigiu o seu ferrão contra o seu próprio corpo, porém o verdadeiro alvo da ferroada era Yang, que estava preso bem no final do trajeto. Enquanto a plateia e os outros participantes do torneio se levantavam surpresos com a perícia demonstrada pelo Hitsu, Yang, que finalmente conseguiu retomar o controle sobre o seu próprio corpo, se viu preso dentro de uma escuridão, envolto a algo arenoso. No meio daquele escuridão, 2 olhos vermelhos incandescentes brilharam e puderam ver através toda a areia que os cercavam. Quando olhos apontaram para cima e avistaram a rápida aproximação daquele ferrão, eles foram engolidos por violentas chamas vermelhas, que balançaram antes de convergir para um único ponto. Um machado. Hefestos. Queime. SSSSSSSSS. Pig. O machado pôde ser brandido na direção do ferrão, pois, de alguma forma, a areia que envolvia Yang se quebrou. Exatamente, ela se quebrou como se fosse vidro. Bang! Uma poderosíssima colisão soou de dentro do escorpião depois que o machado e o ferrão colidirão. O que está? Crente de que estava a um passo da vitória, Hitsu não conseguiu esconder o seu espanto ao escutar aquela colisão, pois o ferrão deveria ter simplesmente atravessando Yang. Vuuup. SSSSSSSSSSSSSSSS. Uma onda de choque avassaladora se espalhou daquela colisão enquanto escaldantes chamas vermelhas se espalhavam por toda a criatura. Em instantes, partes da criatura derreteram e deformaram-na enquanto a maior parte dela ficava rígida e clara como uma escultura de vidro.
Isso é. Incrédulo, Ritsu olhou para a sua criatura que não conseguia mais se mover e para toda a energia espiritual que foi incinerada naquele processo. Contudo, antes que ele pudesse terminar de proferir alguns sussurros, uma voz familiar saiu de dentro da criatura. Surreal. Era isso o que você iria dizer, não é? Yang completou as palavras do seu adversário, antes de novamente balançar o seu machado. Crash! Com um simples balançar de machado, Yang transformou aquela escultura em quecos e revelou a sua figura, que estava em trapos depois de ser atingida pelo Ritsu, mas estava firmemente de pé. Você? Como? Questionamentos incompletos e desconexos saíram da boca do Ritsu, que mal pôde ver que após dizer aquelas palavras, Yang estava apontando para ele. Pilar do terceiro inferno. Disse. As palavras que saíram da boca de Yang foram seguidas por uma onda escaldante que avermelhou uma pequena parte do céu acima do Ritsu, antes que uma coluna de fogo vermelho, com 8 metros de circunferência, descesse do céu, na direção dele. Mesmo que estivesse alguns níveis acima do seu adversário, Ritsu pôde sentir o perigo que aquele ataque carregava e que realmente havia uma diferença de poder entre ele e Yang, mas infelizmente, essa diferença não estava a seu favor. Sendo assim, ele usou o meio que estava a seu alcance, para se proteger do golpe. Ele criou uma densa esfera de areia à sua volta. SSSSSSSS. Bang! A coluna de fogo rapidamente atingiu a esfera de areia e a engoliu por inteiro, porém não conseguiu tocar no Ritsu, que estava protegida pela sua preciosa areia. Dentro daquela proteção de areia, que era muito diferente do escorpião, pois contava com cada gota do poder espiritual dele e não seria destruída com a mesma facilidade, Ritsu começou a se sentir um pouco mais tranquilo e pôde pensar em um meio de contra-atacar. Contanto que eu fique aqui dentro, eu só preciso esperar até que ele gaste todo o seu poder. Contudo, de dentro da esfera, Ritsu escutou a voz do Yang, que dizia: "Você acha mesmo que esse plano funcionará? Pense bem. É impressão minha ou você criou o próprio forno onde será assado?" Imediatamente, a expressão do Ritsu mudou, pois Yang estava certo. A cada segundo que se passava, a temperatura dentro da esfera ficava cada vez maior e o suor escorria pelo seu corpo como se ele fosse inundar o local. Desgraçado! Eu tenho que sair daqui. Quando percebeu que a situação ficaria crítica em alguns instantes, Ritsu tentou escapar dali, usando a rota mais segura, porém a mais óbvia de todas. Fugir por baixo, pois se as chamas estavam vindo de cima, o solo seria dentro do solo seria o local mais seguro para se estar. Graças à sua afinidade elemental e à capacidade de controlar a areia, Ritsu não teria dificuldades para usar essa rota de fuga. Pelo menos era isso o que ele pensava. Crack. SSSSSSS. Assim que ele abriu uma pequena abertura, pela qual ele sairia dali, Ritsu percebeu algo espantoso. As chamas estavam queimando por baixo, também. Sem pestanejar, Ritsu fechou a abertura antes que as chamas pudessem entrar na esfera, mas apesar de estar a salvo, o seu último esforço serviu apenas para aumentar a temperatura daquele forno. SSSSSSSSS. Ritsu não podia ver o que estava acontecendo do lado de fora, pois se ele pudesse fazer isso, ele resistiria mais algum tempo, porque enquanto as chamas queimavam ao redor da esfera de areia, Yang, que era quem comandava todo aquele inferno, estava segurando firmemente o seu abdômen, fazendo uma expressão de extrema dor e se esforçando ao máximo para manter aquelas chamas. Contudo, Ritsu não fazia ideia daquilo e, assim que horríveis bolhas começaram a surgir em seu corpo, ele foi tomado pelo medo de morrer de uma forma tão dolorosa e gritou: "Eu desisto."
Por favor, eu desisto da luta. Foi. Assim que aquelas palavras soaram, a buzina foi acionada, indicando o término da luta. Ufa! Puf! Alarg! No momento que escutou a buzina, Yang soltou um suspiro de alívio e caiu de joelhos, junto com o desaparecimento de suas chamas. Contudo, em menos de 3 segundos ele levou as 2 mãos ao abdômen e começou a rolar de dor. Rápido, vamos buscá-lo. Na plataforma, Zhao Qian imediatamente apontou para o Youssef e correu para o portal, a fim de socorrer Ye Yang. Seu desgraçado! Depois, que ficou livre das chamas e desfez a proteção de areia, Hitsu percebeu o estado do Ye Yang e ficou indignado por ter desistido, pois se ele tivesse suportado um pouco mais, ele certamente teria vencido a luta. Ele quase avançou contra o Ye Yang e atacou-o covardemente, mas antes que pudesse fazê-lo, ele recebeu uma espécie de alerta. Se você der um só passo, você saberá qual é a sensação de ser transformado em pó. Zhao Qian, que tinha surgido no deserto, avisou. Imediatamente, Hitsu sentiu uma fria intenção de matar e não ousou mover um só dedo. Enquanto isso, Zhao Qian já tinha chegado até Ye Yang. Arg! O que está acontecendo? De onde vem essa dor? Arg! Ye Yang berrava de dor enquanto segurava o braço do Zhao Qian e tentava entender o que estava acontecendo. Não há tempo para explicações agora, mas saiba que isso foi por causa da overdose de medicinas espirituais e pílulas que você usou. Também. Se prepare, pois a sua dor está apenas começando. Zhao Qian respondeu enquanto retirava Ye Yang do chão e o levava de volta para a plataforma.